Nono, bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu conversar com vocês. Provavelmente vocês foram lá na escola levar o material de física da primeira semana da quarentena e o Rafael, a Rosânia, quem tava lá, falou: leve esse material de volta porque o professor ainda vai falar sobre ele. Realmente, são sobre os exercícios de dinâmica que eu não abordei nem em sala de aula, nem nas primeiras semanas. Dinâmica é um nome um pouquinho mais aprofundado para o que a apostila de vocês, a apostila desse ano do Eleva, ela dividiu no capítulo 5, que tem o nome de Por que os corpos tendem a permanecer em movimento, e o capítulo 6, que tem o nome Por que os corpos se movimentam. Nos primeiros capítulos, nós falamos sobre os números do movimento, sobre velocidade, sobre distância percorrida, sobre o tempo que esse corpo ele demora para se locomover. A gente não estava se importando com o que fez esse corpo se mover. O corpo já estava se movimentando. Quer ver, ó? Essa apostila tem uns nomes dos capítulos muito legais. O capítulo 4 chama Como podemos medir o movimento dos corpos. Ela não estava se importando em querer saber o que colocou esse corpo em movimento, se foi um empurrão, se foi um pé no acelerador. Não, ela só queria saber em medir esses movimentos. Já em dinâmica, nós vamos nos interessar em que colocou esse corpo em movimento. E eu já vou logo te falar. Para eu ter um movimento, eu preciso de uma aceleração. Correto? Nós estudamos aceleração lá em cinemática. Aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Correto? Quando eu não tenho aceleração, eu tenho velocidade constante. Mas para eu colocar esse corpo em movimento, eu precisei de uma aceleração. Ora, pensa comigo, o corpo estava em repouso, ele estava 0 metros por segundo. Para ele estar em movimento, por mais que a aceleração ali seja 0, 5 metros por segundo, 10 metros por segundo, sem variar, ele teve que variar no começo de 0 para 5, de 0 para 10. Houve uma aceleração. Então, para eu ter um movimento, eu preciso de uma aceleração. E o que gera aceleração? Força. Eu preciso empurrar esse corpo, seja com uma mão, seja com uma corda, seja com um motor, seja com o pé no acelerador, tem uma força ali por detrás, né? O motor gera força. Então, em dinâmica, nós vamos estudar força, correto? É isso que eu queria falar. Módulo 5 e módulo 6 de física, nós vamos estudar força. E lá no capítulo 3, se eu não me engano, eu tô com a apostila na mão, como se eu estivesse em sala de aula, mandando você ir e voltar com a apostila. Se eu estivesse em sala de aula, eu abro lá no capítulo 3, que é a unidade de forças e medidas, na página 161. E não tem aqui... Deixa eu ver essa tabelinha. Poxa... O que eu estava tentando achar aqui na página 161? Nessa tabelinha, qual que é a unidade que nós medimos a grandeza força, mas é em Newton, N de Newton, o quão forte você é, qual é a quantidade de força que eu consigo socar uma parede, que eu consigo socar um lutador, qual é a força que eu preciso para levantar minha mochila de tal massa. 10 newtons, 30 newtons, 50 newtons, correto? Vamos começar com calma, como se eu estivesse em sala de aula. Nós vamos fazer uma leitura da apostila. Eu recomendo que pause o vídeo, pegue o capítulo 5, pegue o capítulo 6, dê uma lida. Eu vou fazer 2 vídeos sobre esse tema. Um vai ser esse vídeo teórico em que eu vou conversar com vocês como que se fosse aquela conversa lá aquela conversa inicial na sala de aula que eu sempre tenho antes pro quadro. E outro eu vou virar o meu telefone e vou ir pro quadro pra gente fazer alguns cálculos. Essa matéria ela tem uma parte teórica bem grande e ela tem uma parte de cálculo que não é tão grande assim, mas não é importante. O tópico 1 do capítulo 4 do capítulo 4 não, capítulo 5 é a primeira lei de Newton. Newton ele formulou 3 fundamentos, 3 leis sobre força e movimento.
E nós vamos falar aqui sobre a primeira. O primeiro parágrafo já está falando aí o que eu falei, ele elaborou 3 princípios fundamentais para a mecânica clássica, que em física, que no nono e no primeiro ano nós vamos ver, que chama as 3 leis de Newton, que vocês vão levar para o coração de vocês. A primeira é a lei da inércia, a segunda é o princípio fundamental da dinâmica e o terceiro é ação e reação. Agora nós vamos conversar sobre a lei da inércia, que é esse segundo parágrafo. Vou ler aqui com vocês, com calma, e depois vocês leem sozinho em casa. Todo corpo tende a ficar em movimento. Vou voltar. Todo corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou em seu estado de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que uma força externa atue sobre o sistema do corpo, alterando seu estado inicial. Nossa, ficou bem difícil. Eu gosto de falar assim, olha, um corpo tende a ficar em repouso até que uma força se atue sobre ele. Ou um corpo tende a ficar em movimento até que alguém vai lá e pare. Exemplo. Essa caneta. Essa caneta tá parada. Essa caneta, ela só vai se mover se alguma força atuar sobre ela. Ou pode ser um vento, ou pode ser eu empurrando, ou pode ser, olha só, a força da gravidade. Tem uma força atuando sobre essa caneta, que é a força da gravidade, que é uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. E ela vai além. Um corpo em movimento tende a ficar em movimento até que uma força o pare. Aí um aluno vai falar assim, isso é mentira. Por quê? Porque quando eu chuto a bola ela tá em movimento. Não tem ninguém parando ela e aquela bola tá parando. Minto. Tem alguma força atuando sobre aquela bola. É o atrito do chão, é o atrito do ar, correto? Se no caso você tivesse em um lugar onde que não tem ar, onde que você não tem ali o atrito do ar, no vácuo, por exemplo, no espaço, que se você empurra um objeto, que você chuta uma bola, aquela bola, aquele objeto, ela vai ficar em movimento até que algo pare. Quer ver um exemplo? Veja transmissões de astronauta no espaço, quando eles têm um objeto, eles soltam esse objeto e esse objeto começa a flutuar. Você vem dar um toquezinho nele, esse objeto ele começa a ter um movimento, e aquele movimento, aquele objeto, ele só vai parar se o astronauta for lá, minha caneta caiu, vou pegar, se aquele astronauta for lá e parar ela, correto? Vamos lá, resumindo, pra gente dar uns exemplos bem práticos do nosso dia a dia. Um corpo em movimento tende a ficar em movimento até que um outro corpo pare. Vou te dar um exemplo bem prático. Tu tá no carro do teu pai, andando, 100 km por hora. Aí o seu pai não vê o radar que tá lá marcando velocidade máxima 30 km por hora, aí ele fala, segura, aí ele freia. O que acontece com a gente passageiro dentro do carro? A gente é lançado pra frente. Não, nós não somos lançados pra frente. Sabe o que aconteceu? Nosso corpo estava em movimento. A 50 km por hora, a 60 km por hora, a 70 km por hora, a 120 km por hora. E do nada, o carro parou, correto? O carro vai 50, 30, 20, 10 e ele para. A gente estava em movimento, o nosso corpo tende a continuar naquele movimento. Outro exemplo, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Sabe aquela curva que tem lá na saída de... Quando a gente sai de São Pedro da Aldeia e entra pra Iguaba, que a gente tá vindo na pista e a gente, ao invés de entrar pra CCR, a gente dá aquela curvona no viaduto. A gente tende a ir pra CCR. O nosso corpo tá falando, ó, vamos pro Rio. Aí seu pai fala, vamos nada. Aí tu vira pra cá e depois tu faz aquela curva. Teu pai tá virando pra lá, o que teu corpo faz? Teu corpo, ó, ele é jogado pro lado. Por quê? O teu corpo entende que o teu pai tá indo para aquele lado, ele tá indo naquela direção. Quando ele vira, o teu corpo ele tende a continuar naquele movimento. É por isso que ele faz aquela jogadinha. O teu corpo ele quer ir. Ou então, quando você entra no avião e tu senta e tu tá parado e o avião liga as turbinas dele, ele tá parado e ele começa um movimento muito acelerado. Ele faz 0, 50, 100, 200, 300 km por hora para ele
pegar voo. E o que acontece com você? Você tem a sensação de que você está sendo jogado para trás. Não, o seu corpo que estava parado, ele estava tendendo a ficar parado quando o avião está em movimento. O teu corpo ele está paradinho aqui, olha. Vamos supor que, por exemplo, essa casa fosse um avião e ela do nada ela começa a se mover para aquela direção a 300 km por hora. Eu seria arremessado para trás. Arremessado para trás é um termo errado de se dizer, e em questões de múltipla escolha eu marcarei errado se você colocar é correto afirmar que um corpo é arremessado para frente quando o carro freia. É errado, porque você não é arremessado, você está tendendo a ficar em movimento. Correto? Um exemplo que talvez vocês vão reconhecer simples. Tu tá andando de skate, aí a rodinha do skate agarra numa pedra. O que acontece com você? Teu corpo está em movimento. O skate parou te intrometido, ele quer continuar em movimento. O que acontece? Puto, você briga e continua caindo para frente. Primeira lei de Newton é isso. Um corpo tende a ficar em movimento até que uma força o pare, ou ele tende a ficar em repouso até que uma força faça com que ele se movimente. A todo momento aqui nós estamos falando de força, correto? Olha só o tópico 2 falando sobre colisões e inércias. Vou ler o segundo parágrafo de colisões e inércias para eu poder explicar para vocês. Tá falando assim, quando um carro em alta velocidade se choca com uma árvore, por exemplo, a energia cinética presente nesse sistema é transformada em outras formas de energia sonora, energia térmica, além de haver deformações do veículo e da árvore. Por quê? Aquela energia do movimento, ela se dissipa, correto? Aquele corpo ele tendia a ficar em movimento, mas ele não está mais. Então, ela precisa se dissipar em outra coisa. A gente vai falar sobre energia mais pra frente, mas tem um cara que chama Lavoisier. Ele fala pra gente, nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma. Ele tá falando sobre os elementos ali da natureza, e em física nós vamos usar esses conceitos de Lavoisier na questão de energia. Olha só aqui, ó. Você ouviu esse barulho? Porque a minha mão e as minhas duas mãos que tendiam a ficar em movimento, aqui ó, e elas pararam, elas tinham uma energia cinética quando eu movia, que foi paralisada aqui quando elas tendiam a ficar em movimento. E o que ela vai fazer com essa energia? Vai engolir? Não, ela é dissipada em quê? Em energia sonora. Outras energias são dissipadas em energias térmicas, energias elétricas, como é que é o nome, gente? Energia luminosa, mas a energia não vai se perder. Mas quanto ao quinto módulo de física, eu só quero que vocês entendam do movimento, correto? Um corpo em movimento tende a ficar em movimento. Então, se o sistema que ele tá, sistema é esse, um carro, uma bicicleta, um trem, parar bruscamente, a pessoa vai ser lançada pra frente. Por que lançada pra frente? Porque é errado dizer que a pessoa vai ser lançada, e eu vou bater nessa tecla o ano inteiro com vocês, e quiçá até no primeiro ano que a gente vai continuar estudando isso. O corpo vai tender a ficar em movimento, por isso que muitas vezes não sempre, pessoas são mortas em acidentes de carro. Isso é questão de prova, eu vou cobrar isso na minha prova, os vestibulares que vocês vão fazer nos próximos anos vão cobrar na prova. Deixa eu formular uma questão aqui bem boa para vocês. Acidentes são um dos maiores vilões nas estatísticas de morte no Brasil. Quando os passageiros estão sem cintos de segurança e sofrem uma colisão, seus corpos são arremessados para fora do veículo, muitas vezes causando a morte. Ponto. Aí a questão pergunta, devido a qual lei da física essa fatalidade acontece? Aí tem várias lá, eletricidade, dinâmica, termodinâmica, vai aparecer várias leis e vai estar lá, lei da inércia, porque o corpo que estava em movimento, ele tendia a ficar em movimento, correto?
princípio da inércia, acabei de falar. Vai vir uma parte bem teórica, falando sobre Newton, falando sobre Kepler. Eu não vou cobrar muito dessa parte para vocês, porque nós vamos ter um módulo só falando desses matemáticos, Galileu, Newton, então eu vou deixar lá pra frente, que vai ser um seminário legal, porque eu queria falar com vocês sobre a força centrífuga e a força centrípeta, que é literalmente o que a gente vai chamar de força G, que é uma força da inércia, mas que acontece em movimentos circulares. Sabe quando você tá jogando a marimba, tu amarra a pedra e tu roda, ela forma um círculo, e quando você solta aquela pedra, ela sai numa linha tangente a qual você jogou. Ou então, quando você coloca as tuas roupas na máquina de lavar, você percebe que quando você abre, elas vão estar todas no canto da máquina, porque em movimentos circulares nós tendemos a sair pela tangente daquele círculo, nós tendemos a ser expulsos daquele círculo. Não sei se eu vou conseguir fazer esse exemplo aqui, ó. Esse carregador aqui, por exemplo, vou meio que rodar esse carregador, aí vamos supor que eu soltasse esse carregador. Ele formaria um círculo aqui toda vez que eu rodasse, e vamos supor que na hora que eu solte esse círculo, esse carregador, ele esteja nessa direção. Eu tô rodando, e na hora que eu solto esse círculo, ele esteja aqui. É pra lá que ele vai embora. Correto? Então você imagina uma centrífuga, que uma máquina de lavar é um exemplo de centrífuga. Outro exemplo de centrífuga que nós temos é aquele brinquedo do parque Samba, mas o Samba ele tem um movimento circular todo bambo, todo torto, mas você imagina aquele samba não sambando e sim só rodando. Você já viu como que você fica? Você tem a sensação que você está sendo prensado na parede. Não. Aquele brinquedo ele tá a todo momento tentando te jogar para fora. Uma vez que, se você sofre um acidente naquele brinquedo, você é arremessado a uma distância muito grande em linha reta. Tu vai, morrer, tu vai ficar meio que aleijado se isso acontecer. Mas isso é uma força centrífuga, e nós usamos isso muito pro lazer em parques de diversões, como o próprio samba, o crazy dance, em montanhas russas. Por que eu tô falando isso? É questão de provas de física, sim. Aí, o que eu queria que vocês fizessem? Eu queria que vocês fossem lá no capítulo 6 e olhassem o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton. É aí que nós vamos entrar com o cálculo, mas eu não quero falar sobre os cálculos nesse vídeo. A única coisa que eu vou falar pra vocês é que para um corpo se mover, para um corpo sair do repouso e ir para o movimento e vice-versa, ele precisa de uma força. E essa força, ela tá ligada à massa e à aceleração. É a formulazinha que a gente vai guardando no nosso coração de dinâmica. A força que eu preciso colocar em um corpo para que ele se mova vai ser igual à massa desse corpo, mais a aceleração que eu quero que esse corpo tenha. Correto? É simples, é só uma multiplicação. Na próxima aula eu vou falar sobre isso, que é forças resultantes. Nós vamos conhecer todos os tipos de força: força peso, força de tração. A força peso é a força da gravidade. Quando um corpo cai, por exemplo, ele está exercendo a força peso. Correto? Forças resultantes, forças contra. Eu tenho duas forças, eu tenho uma força de 5 newtons e uma força de 10 newtons empurrando pra cá. Ora, eu tenho uma força de 10 newtons e uma força de 30 newtons empurrando um corpo pra lá. Agora, ao contrário, eu tenho uma força de 10 newtons empurrando pra cá e uma força de 20 newtons empurrando pra cá. O que vai acontecer com esse corpo? Quais que vão ser as forças? E se a massa for maior? E se a massa for menor? Eu vou falar disso no próximo vídeo, que vocês vão receber juntos. Vai estar assim, dinâmica parte 1 e dinâmica parte 2. Mas aqui agora eu quero falar sobre a terceira lei de Newton. Tá lá na página 195 e é o princípio da ação e da reação. Olha só, ação e reação. Sabe quando teu pai tá te dando sermão, quando tu faz alguma merda e o teu pai vai
vai dar aquele sermão pra você que é justo e que é digno, e ele fala assim: ora Beltrano, ora Maria, ora Ana, ora Luiz. Toda ação tem uma reação. Cuidado. Isso é de fato uma verdade física. Toda ação tem uma reação. A definição correta, a definição técnica, física, científica para a terceira lei de Newton da ação-reação é a seguinte. Eu vou falar bem devagar para vocês e depois eu explico com essas palavras mais brandas. Ela é o seguinte, vamos lá, abre aspas. Quando um corpo A imprime uma força sobre o corpo B, esse corpo B imprime uma mesma força no corpo A. Vamos tentar melhorar isso daqui, ó. Quando um corpo A faz uma força sobre o corpo B devolve a mesma força em A. Ela é basicamente o seguinte: se eu socar a parede, eu vou quebrar a minha mão. Por quê? É como se a parede estivesse socando a minha mão de volta. A mesma força com que eu soquei a parede ela vai me socar. É por isso que quando carros batem em poste, eles ficam danificados. Porque, por exemplo, se um carro ele bate em um poste com uma força de 400 newton, é como se o poste estivesse estivesse imprimindo uma força de 400 newton sobre ele. As forças sempre vão ser iguais, correto? Gente, eu acho que eu termino essa aula daqui, não tem muito o que falar. Porque eu não tenho como tirar dúvidas. Se fosse numa sala de aula, as dúvidas iam surgir, os exemplos iam surgir, vocês iam me perguntar: ai professor, é por isso que esse fenômeno acontece? Ai professor, então se isso acontecesse, seria essa lei, essa outra lei, mas pela internet não dá. O que dá pra vocês fazer é pegarem a apostila, ler, tentar fazer os exercícios e me mandar dúvida no WhatsApp, no Instagram, correto? Eu vou terminar essa aula aqui, vão assistir a segunda parte, que eu vou fazer os cálculos sobre a segunda lei de Newton, e vocês vão fazer os exercícios do módulo 5 e 6 da apostila. Façam por hobby, façam por prazer, e os exercícios de dinâmica que voltaram para casa de vocês. Beijos, vão lá pro próximo vídeo.